Bom dia, amados irmãos em Cristo. Mais uma vez nos prostramos diante do Senhor para aprender junto com vocês. Na realidade, nessas aulinhas que eu dou, eu nada ensino para ninguém, porque eu estou aprendendo ainda. Eu aprendo muito mais com vocês. Na aula de hoje, lição 12 da revista Compromisso, o tema é os combates do ministério cristão. Desculpem. Esses combates não tem canhão, não tem metralhadora, não tem aviões, não tem bombardeios, não tem nada. Na verdade, nós precisamos fazer um retrospecto rapidinho da aula da lição número 6, que foi dada no começo do mês que passou. Relembremos Efésios 6, 1 e 2. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é contra pessoas, gente. Não é contra pastores, nem contra irmãos, ou contra membros de outras igrejas, nem contra outras igrejas. Nós temos que lutar sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é fundamental que tenhamos a nossa consciência de estarmos sempre com o escudo da fé, para podermos encarar com intrepidez. E como é gratificante estudar essas cartas de Paulo, que depois de Jesus Cristo, só mesmo ele, para ter tanta eloquência, tanta facilidade de transmitir a palavra de Deus, de explicar detalhadamente o que é isso, o que é aquilo, por quê e para quê. Paulo, um ex-caçador de cristão, deu lições extraordinárias à humanidade toda. E as palavras que ele disse estão vivas até hoje e permanecerão para sempre. Escola Bíblica Discipuladora. Faz muito bem participar. Senão você vai ser enganado. Jesus Cristo mesmo disse, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Certo? No livro de hoje, veremos aqui Colossenses 1 e 2. E essa de enganação aparece aí, vocês vão ver. Para começar, falamos da escola bíblica. Ali pode ser que não consigam identificar bem, mas no canto de lá tem um vidrinho de remédio, estampado, com remédio espalhado em cima do balcão. E do lado de cá uma Bíblia. Adianta você ter e só deixar aberto sem jamais tomar aquele remédio que pode te curar todas as enfermidades? Pensa nisso, meu irmão. Agora vamos passo a passo. Apenas ter a Bíblia, de nada adianta, gente. Manter aberta nos Salmos 90, 91 ou em qualquer outro livro que você gostou daquele trechinho, não resolve nada. Ler de vez em quando, pouco ajuda. É preciso estudar a palavra de Deus para conhecermos e exercitarmos tudo aquilo que Deus reservou para nós, para todos nós humanos. Precisamos conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E correspondendo com ela, temos muito mais oportunidade de nos tornarmos melhores a cada dia. Outro ponto. É fundamental entendê-la e praticá-la para sermos exatamente como Deus quer que sejamos. E a própria Bíblia se explica, ela se autoexplica, autoesclarece, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das profecias, dos Salmos, dos Provérbios, e vão se encaixando como engrenagens perfeitas que não faz ruído nenhum, não precisa de lubrificação a não ser da fé. E nunca emperra. Participe de graça e pela graça da Escola Bíblica Discipuladora. Vai fazer bem para você, para a tua família e para todas as pessoas com quem você convive. Objetivos dessa aula de hoje. Precisamos saber, compreender que o ministério cristão é um combate. Você que crê sempre será alvo de
chacotas, de brincadeiras, de zombarias. Mantenha-se firme na fé. Não entre em discussões por causa disso, porque só perverte aqueles que os ouvem. Tá? Está lá em 2 Timóteo. O que nós devemos fazer? Buscar ver e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado. Tem muita gente boa dentro da igreja, é só encaixar essas engrenagens. E você vai fazendo crescer a divulgação do evangelho sem muito esforço, apenas com tua vivência, com a minha vivência. Então, buscar ver e reconhecer o melhor em seus liderados e irmãos ao seu lado. Mais algo que devemos fazer. Valorizar os que trabalham sob sua liderança. Pagar? Não. Então, isso é tudo de graça. Ele não cobrou nada de ninguém, ele só quer que creia nele. Apenas isso. Valorize um bom dia, um reconhecimento, um abraço bem dado, um sorriso sereno e tranquilo vai fazer um bem enorme na vida das pessoas. Vocês nem imaginam, gente. Exercite, faz bem. Texto áureo da lição de hoje. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Colossenses 2, verso 1. Paulo, com toda a eloquência que tinha, ele cativava as pessoas. Ele catalisava tudo para ele, em torno dele, para que enxergassem que ele estava apenas imitando a Deus, imitando Jesus Cristo, no jeito de ser e de viver. Maravilhosa atitude que todos devemos ter. Devemos estar conectados com a vida, e Paulo estava. Por mais desafiadoras que sejam as lutas no exercício de nosso mistério, é nosso dever sempre reconhecer o valor daqueles que trabalham conosco. Aqui eu faço uma pausa. Irmão Neuri tem me auxiliado muito nessas gravações de vídeo e publicação das minhas aulas. Meu Deus do céu, muito obrigado, Neuri, que Deus abençoe você e a tua família. Todos nós, em algum momento, tivemos um líder, ou em alguns momentos, tivemos um liderado. Lembramos de tratá-los pelos seus nomes? Costumamos destacar as suas qualidades? Nas escolas bíblicas, nas aulas ao vivo, eu procuro conhecer o nome de cada pessoa, chamar cada pessoa. E em termos de liderança, eu tive um líder que todos deveriam ter com características semelhantes a ele. Irmão Valdeci Alves de Miranda. Me pegou numa época que eu estava sem frequentar igreja nenhuma, conhecemos-nos, me mostrou o caminho, sereno, calmo e com uma paciência que só ele e Jó poderiam ter. E hoje estou aqui. Quem dá aula hoje foi aluno ontem. Você que está assistindo hoje, prepare-se, você tem potencial para ensinar muita gente. Não querendo dar aula, vivendo de acordo com a palavra, já está sendo uma aula viva, uma igreja itinerante. Colossenses 1, 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Veja que aí tem 3 qualificações, 3 adjetivos positivos a respeito daquele pessoal lá de Colossos. E de Epáfras também, certo? O assunto. Paulo apreciava e reconhecia os que trabalhavam no Evangelho. É muito bom trabalhar com quem trabalha no Evangelho de jeito sério, honesto, comprometido com a verdade de Deus, não com a verdade dos homens. Nós vamos ver isso mais para frente. Paulo dava exemplos no seu dia a dia. Era simples assim para ele. Ele desenvolveu ações de graças quando se lembrava dos outros crentes. Ouvir falar da fé dos outros era motivo de gratidão e de elogios, de reconhecimentos de Paulo para com todos aqueles que estavam se desenvolvendo ali no exercício da fé, do aprendizado, da palavra, e fazia isso com gratidão por ele e ele para com os outros. Retribuição pura e simples. Destacar as qualidades.
Ao citar o trabalho de Epáfras, Paulo reconhece o valor da dedicação desse membro, desse discípulo dele, e se refere ao mesmo como seu amado conservo. Presta atenção, amado conservo, um companheiro que estava perto, fiel ministro de Cristo. Por que conservo? Servo não é o que serve? Não é o escravo? Ótimo. Paulo não se considerava maior que ele. Os dois se consideravam, ele se considerava igual ao outro e considerava o outro igual a ele. Conservo. Os dois eram servos. De quem? Do Evangelho da Salvação. Vamos adiante. Em Colossenses 1, versos 9 e 10. Eu costumo deixar com a imagem toda a aula que vamos dando, porque você vendo e ouvindo grava melhor. E isso é comprovado cientificamente. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sabedoria, entendimento espiritual, conhecimento de Deus e viver de um modo digno do Senhor. Como que nós vamos manusear os instrumentos que temos se não tivermos um manual na mão? E não existe nenhum manual mais perfeito, mais abrangente do que a Bíblia, palavra de Deus viva. E ela não volta vazia. Não volta vazia, alimente-se dessa palavra. E vamos crescer juntos. O assunto dessa questão ali, do 9 e 10 do capítulo 1. A luta de saber incentivar os líderes e estarem em torno de Cristo e não de si mesmo. Tem outro tópico lá na frente que vai apontar para isso. Alerta! Se o ministério cristão não for para que os crentes estejam em torno de Jesus, com um viver que lhe seja agradável em tudo, vivendo de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, se não for assim, esse ministério cristão terá falhado terrivelmente. E nós temos visto muita gente sendo enganada. Prestem atenção no que vocês assistem, no que vocês presenciam, os locais onde vocês vão, tem muita gente enganando. A verdade está na Bíblia, está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Avalie esse combate. Ministério que gira em torno da gente. Ministério que gira em torno da pessoa. E compare com o ministério cristocêntrico. No princípio, era o caos e o Espírito pairava sobre as águas. E o Verbo, esse Espírito, se fez carne e veio habitar junto conosco, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Em João está claro, tudo foi feito por ele e para ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. É com Cristo, é por Cristo e em Cristo. Quando você fala essas três afirmativas, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, pense bem se não tem lá alguns bonequinhos de pau, de bronze, de ferro, de ouro, de vidro, de cristal, seja lá do que for. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Colossenses 1, 16, 17. Pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. As coisas visíveis, você pode contar, pode medir, pode tocar, pode pesar, mas são passageiras, é pó aglomerado. Agora o teu pensamento, nosso pensamento, nosso sentimento, nossas palavras, não tem como. É como querer sacar vento, que uma certa pessoa estava querendo fazer recentemente. As invisíveis são eternas. Pensa nisso. E Deus conhece o que está lá no fundo do teu coração, que nem você mesmo ouve, nem eu mesmo ouço.
Assunto: a luta para anularmos a nossa liderança. Não sou eu o líder. E vivermos a proeminência de Jesus Cristo. A luta mais difícil que eu tive que travar na vida foi contra o meu próprio ego. Durante muito tempo, eu tentava fazer tudo por mim. E quantas vezes quebrei a cara, gente. Mas aprendi. Porque eu queria estudar a palavra de Deus e Deus me encaminhou para a igreja que eu estou hoje, estudando e tendo tudo ainda para aprender. A nossa atitude essa é muito importante, porque precisamos ser coerentes, sempre. A coerência tem que estar conosco sempre. Se afirmamos que cremos em Deus, não devemos nunca estar buscando apoio em outras coisinhas paralelas. É com Ele, de novo, é por Cristo, é com Cristo e em Cristo. Prestem atenção. A nossa atitude, lutar para que os liderados não valorizem a nós, mas vejam sempre o melhor de nosso Mestre Jesus. Se eu começar a me destacar, olha o risco, vaidade, egocentrismo, egoísmo, soberba, podem querer se infiltrar. Não gosto disso. É preciso que ele cresça e eu diminua, cada vez mais. Olha o perigo, e muitas instituições ditas religiosas estão cometendo. Organizar eventos, congressos ou conclaves onde o homem ocupa a proeminência. Ah, porque tem fulano de tal que está curando. Poxa, quando Jesus Cristo curava, ele falava, olha, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Ele não dizia que era ele que curava. Mesmo ele, filho de Deus, não precisava disso. Nunca precisou, nunca usou isso. Ele é o proeminente. Ele tem que estar em destaque, Jesus Cristo. E nem por isso ele se engrandeceu. Ele aceitou a morte de cruz, que era mais humilhante, e nós reclamamos por coisinhas mínimas, uma cãibra, uma dor de dente, uma dorzinha de cabeça que passa daqui a pouco. Vamos em frente, gente. Colossenses 1, 21, 23. E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo se tornou ministro depois de cair do cavalo, ficar cego e ser curado por Ananias. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha que conversão. Tem gente que ainda duvida da conversão. Quando Deus quer transformar a minha vida, Ele transforma. Se Ele quiser transformar a tua, Ele vai transformar. E sempre Deus transforma a nossa vida para melhor. Acreditem nisso. Um dos combates mais urgentes, eu diria imprescindível. Nós vivemos um tempo em que o ministério cristão necessita, com a máxima urgência, abandonar os palanques, abandonar os holofotes e deixar Jesus brilhar. Deixar Jesus brilhar. É com Ele, é por Ele e para Ele. Lembremos-nos de João 3,30. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Já tinha falado e repito, é para gravar mesmo. B. É nosso maior dever nesse trabalho deixar brilhar a luz que é Jesus e jamais tentar brilhar em seu lugar. A melhor maneira de imitar Jesus Cristo é refletir com fidelidade a imagem dele, a semelhança dele. No ser, no viver, simples, humilde, sem exagero, sem soberba, sem avareza de ficar acumulando riquezas inúteis, que a traça
e a ferrugem corrói. Amém? Mas deixa Jesus brilhar. Mas deixa ele começar a brilhar aqui, ó, dentro do coração. Vai fazer um bem enorme para você e para todas as pessoas que você conhece. Colossenses 2, verso 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Olha só. Em Marcos 7, 6 e 7, me permitam olhar aqui, mas vamos lá. Assunto: a luta de viver o ministério cristão com inabalável firmeza de nossa fé em todos os ensinos da palavra. Alerta de Paulo aos Colossenses. Os colossenses tinham seus corações animados, porém jamais motivados por enganosas palavras humanas. Eles não se deixavam iludir por essas palavras de ganho fácil, de enriquecimento, porque eu fali, porque eu recuperei tudo, porque eu não tinha nada, porque hoje eu tenho casa, tenho carro, tenho um apartamento, tenho avião, tenho... Você não tem nada. Não é teu. Nós estamos usando por empréstimo. Daqui a pouco nós vamos embora e tudo que nós achamos que tínhamos ficou para quem? Não saberemos. Então, jamais motivados por palavras humanas persuasivas ou filosofias que tinham por objetivo escravizar pessoas para fazer delas suas presas. Então, Marcos 7, nos versos 6 e 7, diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está notando? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens e não dele. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Guarda, deixa lá. Não mexe com a tradição dos homens. Pelo amor de Deus, gente. É por Cristo, é com Cristo e em Cristo. Efésios 4,14 tem outro alerta também com relação a isso daqui. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Cuidado, tem muitos líderes que vêm te prometendo um monte de coisas. Tem vídeos horripilantes de pessoas, olha, não quero palmas. O Espírito Santo não quer palmas. Ponham a mão no bolso. Esse vídeo foi flagrado dentro de uma celebração. E vocês vão descobrir de quem estamos falando. É lamentável. Estão enganando milhões de pessoas. Mas as pessoas se deixam enganar pela ganância, pela busca do prazer insaciável, sem fim. Presta atenção. Lá no cantinho, à tua direita, bem em cima, pensar, refletir e decidir. A liderança passa, ministério cristão muda, mas o crente deve estar firme em Cristo Jesus, lutando e combatendo para que a palavra sempre permaneça. A imensa maioria das pessoas não vai gostar de ver você assim. Não vai. Mas eu prefiro estar com Cristo na paz, estar por Cristo na paz, estar em Cristo na paz. Uma paz que só Jesus dá. Deixa o povo falar e continua semeando. Semeia sempre. Lembra da parábola do semeador? Caiu à beira do caminho, caiu entre espinheiros, caiu no chão pedregoso, mas algumas sementes daquilo que você viver no teu dia a dia vai cair em terra fértil. Segue semeando. É mais que um dever cristão, é um compromisso que todo crente deve ter com Deus. Semear sempre a palavra dele. Colossenses 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar, prender com redes, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque.
porque como se ainda pertencesse a ele, ao mundo. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo, pertencemos a Jesus Cristo. Amém? E pela graça somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Devemos lutar e combater com determinação e afinco todos os rudimentos deste mundo. E que rudimentos são esses? São as tradições, os hábitos e costumes que por vezes até trazem por gerações tendo uma roupagem religiosa de consciências cauterizadas. A consciência cauterizada é como uma imagem, uma escrita feita em granito, por exemplo, em pedra muito dura. Passam anos e anos, aquela escrita está ali, mas aquilo não é a verdade, aquilo foi escrito por tradição, porque todos faziam assim. E hoje virou iniquidade que, meu Deus do céu, tá? Parece uma avalanche em cima da gente aí. Só com Cristo nós podemos nos defender e seguir na luta. Devemos lutar e combater com determinação e afinco todos os rudimentos deste mundo, tradições, hábitos e costumes que por vezes até trazem por gerações tendo uma roupagem religiosa, de consciências cauterizadas. Tinha que ler de novo. Deixando de dignificar a obra salvífica de Jesus Cristo. Obra salvífica, obra de salvação. Nossa, de cada um de nós, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Eles ensinam o que lhes interessa, deviam ensinar o que a Bíblia manda ensinar. Deveriam ensinar o que a Bíblia manda ensinar. Problemas na igreja de Colossos. A igreja estava sendo influenciada por ideias humanas, queriam que os crentes professassem a fé, mas que colocassem o paganismo e o legalismo como ingredientes da vida cristã, mas como? Como tenta misturar o azeite na água, não dá. Eles estão ali no mesmo caldeirão, mas não misturam, nunca. Jamais vai misturar o azeite na água. O óleo da unção está na água, mas não se mistura. Ok? Advertência de Paulo. Ele alerta aos crentes que não estejam sujeitos a julgamentos baseados em rudimentos de homens, como comer, beber, festas, astrologias, quiromancia, ou até mesmo pela lei, cultos de anjos. É por Cristo, é com Cristo, é em Cristo. O combate é duro, é com as hostes espirituais. Quando você sentir meio enfraquecido, ora a Deus e Ele providencia a tua defesa. Em Jeremias 1,19 está escrito muito claro: eles pelejarão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu sou contigo para livrar-te, diz o Senhor. Jeremias 1,19, confira lá. Perigo. As doutrinas dos homens são enganosas, são perigosas, são perversas para o cristianismo, sendo sempre apresentadas travestidas como sendo boas, úteis e necessárias à obra. Não eram, não são e jamais serão. A palavra é a verdade, e a verdade vai se manifestando por si mesma. Ela não precisa de emendas, nem de remendos, nem de leis complementares, não precisa de nada. Creia, a Bíblia é a palavra de Deus, e através dela você começa a entender, depois que ler, que estudar e que se dedicar a essa busca por Cristo, que você está no caminho da salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo. Vamos em frente? Essa parte aqui é interessantíssima. O Antigo Testamento, em sua essência, aponta para a vinda de Jesus Cristo. Certo? Todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia toda, na essência, cristocêntrica. Tudo aponta para Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Graças a Deus. Lembrei do Waldir Schneider, como é bom ser crente. Tem uma alegoria que eu montei ontem à noite. Aqui. Relacionamentos em tempos de isolamento.
A aula ao vivo é muito mais interessante. Você conversa direto com a pessoa, esclarece na hora, aprende junto com as pessoas. Essa tecnologia que o homem inventou, sabendo usar, faz um bem enorme para todos nós. Mas tem que saber usar. Como enfrentamos os combates no ministério? Reconhecendo que, como líderes que somos, nós temos uma grande luta interior. Eu tenho que brigar com o meu ego, com os meus desejos, com os meus projetos, com os meus sonhos, com os meus anseios. E algum tempo atrás, quando eu comecei a entender isso, parei e fiz uma oração. Falei, meu Deus, meu Pai, todos os meus sonhos, meus planos, meus anseios, meus projetos, tudo eu coloco nas tuas mãos. Toma a direção da minha vida, Senhor. E Ele tem me conduzido dia a dia. Mas foi duro para me livrar das coisas que eu mais gostava de fazer. A carne é pesada e o espírito é de uma leveza que vocês precisam descobrir. Nós vamos descobrir e crescer juntos nesse aspecto. O crescimento espiritual, todos nós precisamos. Segundo item de como combater. Aprendendo a ver e reconhecer o melhor em nossos liderados e em nossos irmãos ao lado. Isso é fundamental, gente. Tem uma porção de pessoas cheias de riqueza espiritual para compartilhar com você. Você aprende com ela, aprende com você, nós aprendemos juntos e vai se expandindo. Experimenta num lago que está aquele espelho d'água bem paradinho, lança uma pedra lá no meio, uma pedrinha pequena, tamanho de uma batatinha. Ele vai formar uma onda e vai chegar até as margens, nos limites do lago. Faça o bem. Não há na terra ninguém capaz de definir todo o bem que faz fazer o bem. Terceiro, valorizando os que trabalham conosco, estimulando-os a se revestir das armas de Deus, da armadura de Deus, do escudo da fé. E nos relacionamentos respeitosos e amorosos que praticamos na igreja e praticamos nas escolas bíblicas ao vivo, precisam ser mantidos, precisam ser retomados para a honra e glória do Senhor. Esse tempo está ruim, mas vai passar. Essa pandemia não é eterna, Deus é eterno, nosso espírito é eterno. E o nosso corpo cuida apenas para ser e se manter como o templo vivo do Espírito Santo. E sejamos cada um de nós igrejas vivas e ativas, itinerantes. Por onde passarmos, sejamos igreja de Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém? Abençoada semana a cada um de vocês e aos seus familiares, onde quer que eles estejam. Estejam em paz. Muito obrigado, irmãos.